Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia do Questões da Vida Real e o nosso assunto de hoje é descalculia. Você já ouviu falar sobre isso? Se não, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, lembrando a você que se gostar deste vídeo, dê o seu like, compartilhe, faça sua inscrição, ative o sininho de notificação para saber quando eu vou lançar um novo vídeo, beleza? Antes de falar propriamente da descalculia, eu quero falar com vocês sobre os distúrbios e transtornos de aprendizagem. Eu vou passar essa parte só por cima, tá? Eu não vou adentrar, porque o meu assunto é descalculia. Eu sou descálculica, tá? Então, nós vemos o mundo de uma forma muito diferente. E eu decidi falar sobre isso porque eu descobri que eu tinha descalculia aos 50 anos de idade. Então, eu passei por todas as fases possíveis da vida, conheci o outro lado, né, de ser quem eu sou do mundo, e o fato de não haver quem fale sobre isso para pessoas comuns, sem o conhecimento científico e tantas outras bagagens na área, me fez tomar esta decisão de compartilhar com as pessoas e que elas saibam que nós existimos, estamos no Brasil e somos brasileiros, nós existimos em todas as instâncias. Existem pais, mães, filhos, existem professores, existem políticos, existem empresários, existe, seja do lado do bem, do lado do mal, existimos. Nós existimos na nação brasileira. Isso é muito delicado, mas as pessoas não sabem da nossa existência. Então tá, o que se sabe sobre distúrbio de aprendizagem, o transtorno de aprendizagem? Essa é uma linguagem que vem mais dos psicopedagogos, dos neurologistas, dos neuropsiquiatras, psicólogos, para determinar dificuldades que existem na mente em determinadas áreas na vida de uma criança. Quase todo o material que eu encontrei só fala mais de criança e adolescente. Então não existe quase nada sobre adultos. Tá? Então, quais são os mais conhecidos? A dislexia, que é muito badalada, o transtorno de déficit de atenção, né? O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, mais a hiperatividade, existe a hiperatividade, a disgrafia, e por aí vai. Existem muitos outros, mas no momento eu vou me ater só, passando por cima só por esse, porque eu quero falar mesmo daquilo que eu sou. A descalculia, ela é uma... Para começo de conversa, ela não é uma doença. Assim como nenhum dos outros transtornos. O que eu encontrei de pessoas que diziam assim, fulano é doente porque tem dislexia, é doente. Gente, não é uma doença. Nascemos assim. É como uma criança que nasce cega. Ela é doente? Não, ela nasceu cega. Acontece que o mundo foi feito de forma tão diferente, preparado só para pessoas que têm olhos e enxergam, né? Com o passar do tempo é que foi se trabalhando para saber como lidar e trazer essas pessoas para este chamado mundo normal. O descálculo não é diferente, tá? Nascemos assim. Nascemos assim. O nosso cérebro, ele não tem a faculdade de entender matemática, como as pessoas entendem. As pessoas entendem matemática de uma forma completamente livre, né? Fazem cálculos assim estarrecedores, aprendem coisas em uma semana, né? Para nós é muito complicado. E não é... Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que isso não é apenas a matemática da escola.
A matemática da escola é apenas uma fração da matemática da vida. Por quê? Porque ela vai envolver lateralidade, formas geométricas, ela vai envolver construção de equações, ela vai envolver gráficos, orientação espacial, norte, sul, leste, oeste, lateralidade direita, esquerda, e com isso, o que acontece? Se, nós nos perdemos, porque a nossa mente não consegue registrar o número da grafia. A nossa mente não consegue enxergar os números e os sinais significativos de vezes, mais, parênteses, chaves, colchetes, aquelas raízes quadradas. E quando nós estamos acostumando a aprender aquilo, vem e acrescenta uma outra coisa. Um exemplo bem simples que eu achei interessante. Nós aprendemos na primeira fase de ensino que vezes é um xizinho, né? Quando entramos na segunda fase, vem alguém lá e diz, olha, você pode fazer o vezes, mas em vez de você usar o x, você põe o pontinho. Para uma pessoa normal, isso é extraordinário. Para um descálculo, é terrível, porque nós não conseguimos reconhecer o sinal. O nosso cérebro não registra o sinal. Nós somos capazes de pegar uma prova de matemática, fazermos a prova de matemática, estudarmos assim, ferrenhamente. E eu falo isso porque eu já fiz isso demais. Estudar ferrenhamente, nossa, eu vou dar conta em casa, eu vou tirar 10. Quantas vezes eu fiz prova de matemática achando que eu tinha tirado 10? Quando eu recebi a prova, eu não tinha tirado nem meio ponto, ou 1 ponto, ou 2 pontos. Por quê? Aí nós íamos corrigir a prova e eu ficava indignada comigo mesma. Como é que eu não tinha enxergado aquele menos? Como é que eu não tinha visto aquele mais? Por que eu não enxerguei aquele parênteses? Como é que eu entendi aquela conta? Era para somar e não para subtrair. Então, assim, nossa mente não registra estas coisas, tá? Nossa mente não registra a lateralidade, né? O esquerda, o direita, um descálculo, você pode falar, não, é normal as pessoas se confundirem com direita e com esquerda, mas o descálculo não, ele precisa de tempo para se situar, porque ele é capaz de se perder se ele não se situar, se você não der tempo a um descálculo de se situar onde ele está. Se ele vai virar para a direita ou se virar para a esquerda. Se você pressionar, ele perde as estribeiras, porque ele vai se sentir acuado, perdido, dependendo do temperamento, ele explode. Mas eu vou falar isso mais detalhadamente em outros vídeos, tá, gente? Eu vou falar muito isso porque uma das áreas que eu mais senti dificuldade foi na área de finanças. Então, assim, as pessoas não estão preparadas, não, com todo o respeito que eu tenho aos profissionais de coach, eles não estão preparados para lidarem, principalmente coaches de finanças, para lidarem na preparação da pessoa descálculica na vida financeira, tá? Existem pessoas que procuram ajuda com coaches, com psicólogos, e por aí vai. Existem psicólogos que nunca se atentaram sobre isso, tá? Que a descalculia é um problema que pode simplesmente travar todo o seu paciente. São coisas, assim, a questão do foco. Geralmente,
A descalculia ela pode vir acompanhada de depressão, a pessoa pode ter depressão, ter a depressão, ter a ansiedade, ter a descalculia, ter a dislexia e ter o transtorno de déficit de atenção, tudo junto. Os outros déficits, os outros problemas de aprendizagem podem não se misturar com descalculia, mas descalculia geralmente virá numa dessas. Então, quando é criança, o nosso foco, nós não conseguimos enfrentar duas coisas ao mesmo tempo. Ou nós entendemos uma coisa, ou nos falam uma coisa e nos deixa ir adiante, ou simplesmente aguarda, porque se colocar muita coisa na nossa cabeça, nós não registramos. Nossa atenção é só em uma coisa, mais de uma é complicado, tá bom? Outra coisa também sobre descalculia. Nós temos dificuldades com agendas, calendários, relógios analógicos. Eu, por exemplo, vim aprender a olhar horas com 14 anos de idade. Eu tinha vergonha de dizer para as pessoas que eu não sabia olhar horas, porque eu achava que por não ter um relógio eu não era obrigada, né? Então essa era a desculpa que eu dava. Mas eu não conseguia entender os ponteiros. Eu não conseguia saber o que era um ponteiro pequeno, um ponteiro grande. Eu não conseguia perceber a realidade dos números dentro de uma bolinha. Entendem? Então, nós existimos. De 3 a 7% da população brasileira são descálculicos, ou seja, tem descalculia. Imagina uma população de quase 210 milhões de habitantes. Só 3 milhões daria o quê? Entre 3 até 14 milhões de pessoas. Vamos supor 7%, né? Eu confesso, gente, olha que foi a coisa mais difícil eu compreender como funcionava essa continha, ok? Mas nós vamos estar falando sobre isso, falando como é que isso interfere em toda a nossa vida, tá? Mas o meu intuito nesse vídeo é: nós existimos, estamos na nação brasileira e nós não somos uma dezena ou uma centena ou um milhar, nós somos milhões de brasileiros e estamos em todas as áreas, ok? Entenda isso, não é uma doença, nascemos assim, só precisamos de tempo para aprender, sabe? E assim nós vamos conseguir avançar, beleza? Beijo, se você gostou, compartilhe. Não esqueça de ativar o sininho, tá? E faça a sua inscrição. Até a próxima!